o nosso catecismo. Ficamos no número 2034, número 2034. A página é 534, o terceiro artigo, né, que fala no primeiro inciso, vida moral e magistério da Igreja. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O número 2034 fala assim: o Romano Pontífice e os bispos são os doutores autênticos, dotados da autoridade de Cristo, que pregam ao povo a eles confiado a fé que deve ser criada e praticada. Vejam, Lumen Gentium, número 25. A Lumen Gentium é uma constituição apostólica, dogmática do Concílio Vaticano II. Preste atenção a essa afirmação, sobretudo se nós atualizarmos, não é? Eu venho aqui tecendo críticas, mas críticas ferrenhas a algumas páginas do Facebook, a alguns YouTubers e Twitters que levantam polêmicas e mais polêmicas na crise religiosa, seja mundial, seja nacional, da Santa Sé, dos cardeais e dos nossos bispos. São os vigilantes, não é? Ou os pitbulls da fé, que, vejam só, vê em tudo a teoria da conspiração. Vê em tudo o comunismo. Vê em tudo a teologia da libertação. Vê em tudo uma esquerda extremista. E sem ter autoridade nenhuma, hierarquicamente falando, tecem críticas escandalógicas e descabidas ao Papa e aos nossos bispos. Usam o catecismo da Igreja Católica como fundamento para criticar os príncipes da Igreja, que são os nossos bispos. Fazem recordes, como me desculpe dizer, se aqui tem algum protestante, como, não é, a leitura gospel e neopentecostal faz das Sagradas Escrituras. Ou seja, uma leitura de buracos. Sai pipocando, escolhendo como se as Sagradas Escrituras ou o magistério da Igreja Católica, a Santa Igreja Católica, fosse supermercado nas prateleiras, fosse escolhendo aquilo que lhe apraz, o que é mais gostoso, o que é da minha tendência, o que está de conformidade, veja, às minhas compreensões, interpretações e aos meus interesses. E não fazem uma leitura sequente e consequente do Catecismo da Igreja Católica, assim como não fazem também uma leitura das Sagradas Escrituras seguidas.
Vejam o que a primeira afirmação deste número 2034 ele diz. O Romano Pontífice e os bispos são os doutores autênticos dotados da autoridade de Cristo, que pregam ao povo. Veja, a eles confiado a fé que deve ser criada e praticada. Ah, padre, mas o Catecismo da Igreja Católica também diz isso, que todo fiel batizado veja, no seu devido respeito, podem corrigir os seus pastores. Pois bem, eu lhes pergunto, aonde está o respeito de você corrigir publicamente em rede social e nacional, internacional, porque aí ninguém limita mais quando cai na rede. Você corrigir um pastor seu, um pároco, um bispo, o papa. Qual o respeito que está aí? E muitas vezes com verbalizações, uma linguagem agressiva e pejorativa. Vejam, eu acho que está muito distante do cabido e do devido respeito para a correção dos nossos pastores. Vamos avante. Pois é, Graça Alves, minha grande amiga, catequeta, viu? Catequista, diz: bom dia, meu querido padre Edivânio Filho. As redes sociais fizeram aparecer muitos exegetas do cânon canônico católico. É muito bem. É isso mesmo, tá certo? Sem ter formação em base nenhuma. Só porque tem os livros, compraram os livros e mostram, não é, nas suas plataformas. Muito bem, Graça. Vá contribuindo, viu? Contribuindo para a nossa aula. É a terceira desta manhã. A segunda parte diz assim: o magistério ordinário e universal do Papa e dos bispos, em comunhão com ele, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Vejam, as três dimensões ou vertentes, que a comunhão e a unidade do magistério com os fiéis, não é? Deve fazer que cresçamos, veja, no ensinamento da verdade, que tenhamos uma postura, ou seja, a prática, o testemunho, e que cresçamos na felicidade dentro de uma caridade, que é a esperança, e a esperança não decepciona, não é? Lucicleide, Maurício, Torres, Martins, saudade do nosso querido padre. Obrigado, querida. Número 2035. O grau supremo da participação na autoridade de Cristo é assegurado pelo carisma da infalibilidade. Vejam. Infalibilidade. E aqui foi o Concílio Vaticano I, não é? O João Paulo I, aqui, que o concílio decretou a infalibilidade papal. Esta tem a mesma extensão que o depósito da revelação divina. Estende-se ainda a todos os elementos de doutrina, incluindo a moral, sem os quais as verdades salutares da fé não podem ser preservadas, expostas ou observadas. E é interessante, no mesmo número
da Lumen Gentium, número 25, não é? E também a carta encíclica Mysterium Ecclesiae, o mistério da igreja, nos coloca nessa dinâmica. E é interessante, não sei se você percebeu, que esse número do 2035 diz que tem a mesma, veja, extensão que o depósito da revelação divina. O que? Infalibilidade papal. Se você é católico, você acolhe. Creio em tudo que a Igreja Católica crê e manda crer. 2036. A autoridade do magistério se estende também aos preceitos específicos da lei natural, como nós vimos no número 2032, não é? Para a salvação das almas e para o bem das pessoas e os bens fundamentais. Vejam, a igreja também, na lei natural, ela tem autoridade nesses preceitos. De orientar, de ensinar, de conduzir, de ser pedagoga. Como diz esse artigo 3º, a igreja mãe educadora, mãe pedagoga. Veja, vamos avante. Recordando as prescrições da lei natural, o magistério da igreja exerce parte essencial de sua função profética de anunciar aos homens o que os homens são de verdade e recordar-lhes o que deve ser diante de Deus. Vejam. A dignidade humanos. Aqui, número 14. E é interessante, diante desses decretos governamentais, aqui em cada estado, sobretudo o nosso Pernambuco, diz, não é? Com muito respeito, ele que se diz católico, mas é totalmente desinformado na doutrina da Igreja Católica, não é? Ou na fé, que diz que veja, a fé, a igreja, a grande polêmica, né? Não é um serviço essencial para a sociedade, para o Estado. O Estado, dizia Dom Henrique, que é laico, mas não deve ser laicizado. Porque os estadistas, que são os cidadãos e cidadãs, os cívicos, são homens e mulheres religiosos, que têm fé. O mesmo indivíduo que está nas esferas do tecido social é o mesmo indivíduo religioso. Este homem nunca foi catequizado. Esses nossos políticos colocaram na sola do pé toda a formação religiosa cristã que receberam, trocando as leis, veja, sobrenaturais, divinas, por leis naturais. E aqui eu lembro muito bem do Gamaliel, que, veja, no primeiro concílio, ele alerta ao sinédrio: irmãos, cuidado para não nos pormos, veja, contra Deus e em favor dos homens. É isso que, nesse, né, segundo ano, nesta nova cepa do Covid-19, que estamos fazendo. Estamos procurando, não é, salvar o homem pelo homem, salvar o mundo pelo mundo.
Um estado ou estados que querem superar o vírus, viralmente falando, não é? Apenas com medidas preventivas, eu venho falando aqui e denunciando, passivas. Porque é muito mais cômodo e muito mais econômico. O Estado não está pensando, de fato, não é? Com essas medidas, use máscara, gel em álcool ou máscara, que ninguém está aguentando mais. Medidas passivas é muito mais econômico do que ele tomar, de fato, medidas ativas. E com as medidas ativas, é apenas ver novos leitos? É apenas, não é? Abrir hospitais emergenciais? É dar cilindro de oxigênio às pessoas? Não apenas, mas prover imediatamente, desburocratizar, né? Veja, a vacinação. Que nós, de fato, a partir deles, criamos essa logística da burocracia, desburocratizar toda estes trâmites da vacinação. É uma atitude ativa para que nós, de fato, tenhamos segurança de ir e vir, a liberdade que a Constituição, a nossa Constituição, ela prevê, ela assegura. Vejam, diante de tudo isso, não é, que a igreja está falando, pedimos, veja, automaticamente, pedimos urgentemente que o nosso governador desburocratize. É preciso desburocratizar, veja, essas vacinas. E que sejam para todos. Na outra live eu já disse, não é? Estes estágios de logística de vacinação. 2036, a autoridade do magistério se estende também aos preceitos específicos da lei natural, porque sua observância exigida pelo Criador é necessária para a salvação. Recordando as prescrições da lei natural, o magistério da igreja exerce parte essencial de sua função profética, de anunciar aos homens, vejam, os homens são de verdade recordar-lhe o que deve ser diante de Deus. A igreja tem esse papel. A lei de Deus confiada à igreja é ensinada aos fiéis como caminho de verdade e fé. Vejam, tendo a vida, os fiéis têm, portanto, o direito de ser instruídos nos preceitos divinos salvíficos que purificam o juízo e com a graça curam a razão humana ferida. Tem o dever de observar as constituições e os decretos promulgados pela legítima autoridade da igreja, mesmo que sejam disciplinares. Tais determinações exigem a docilidade da caridade. É um ato de caridade, veja, espiritual. Informar, ensinar.
e cá para nós agora, não é, no interior da igreja, veja, direito de cada fiel, de cada batizado, exigir, aqui agora para nós, viu? Exigir dos seus párocos, não é? Dos bispos, que tenha catequese, que eles ensinem, que eles façam conhecer o Concílio Vaticano II. Vejam, nas suas várias vertentes e interpretações. Vamos avante? 2038, na obra de ensinar e aplicar a moral cristã, a igreja necessita do devotamento dos pastores, da ciência dos teólogos, da contribuição de todos os cristãos e dos homens de boa vontade. Interessante aqui a amplitude, não é? Seja os teólogos, os pastores, não é? A ciência, mas também de cada batizado consciente que se torne um catequeta, um catequista, um evangelizador, um missionário. De todos os homens de boa vontade que dê testemunho, que faça o bem. A fé e a prática do evangelho proporcionam a cada fiel uma experiência de vida em Cristo que o ilumina e o torna capaz de apreciar as realidades divinas e humanas segundo o Espírito de Deus. Vejam só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 10 a 15. Assim é que o Espírito Santo pode servir-se dos mais humildes para iluminar os sábios e os constituídos na dignidade mais alta. E aqui quem fala é ainda São Paulo, não é? Que vai nos conduzindo quando escrevia e quando também catequizava as suas comunidades. 2039, os ministérios devem ser exercidos em um espírito de serviço fraterno e dedicação à igreja, em nome do Senhor. Paulo fala à comunidade de Roma, capítulo 12, versículos 8 a 11. Vejam, agora está falando para você. Está falando de pastoral, de movimento, de associação. Está falando de ministérios na igreja, na comunidade. Veja, na paróquia, na diocese. Ah, mas eu não tenho o dom. Eu não tenho um dom, mas eu não tenho carisma. Coitadinho de mim, eu sou pobre. É seu dever, enquanto batizado, colocar até mesmo a sua força física, os seus talentos, os seus dons, os seus carismas a serviço da igreja. O que você sabe fazer, o que você pode fazer. Se não pode, corra atrás para colocar. Veja, é todo o corpo místico que tem Jesus como cabeça, o fundador dessa igreja. Ao mesmo tempo, a consciência de cada fiel em seu julgamento moral sobre seus atos pessoais deve evitar encerrar-se em uma consideração individual. Do mesmo modo possível, ela deve abrir-se à consideração do bem de todos, tal como ele se exprime na lei moral, natural e revelada, e por conseguinte na lei da igreja e no ensinamento autorizado do magistério sobre as questões morais. Não convém opor a consciência pessoal e a razão, à lei moral ou ao magistério da igreja, não é? E cada liturgia, em cada missa, em cada ato penitencial, nós rezamos o Confiteor. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Veja, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. É isso. E cuidado, não é?
sobretudo para nós brasileiros que ainda estamos vivendo nessa quarentena e isolamento. Então, o decreto do ano passado do Papa está ainda em vigor para nós, que ele disse que cada um filho, cada um servo, cada um fiel, se coloca na plena consciência diante de Deus e pede perdão. E se tem oportunidade de comungar, comungue, porque Deus perdoou. Prometendo que, quando for permitido, quando tudo passar, procurar imediatamente, não é, a conversão auricular. Individual, pessoal, portanto. Avante 2040. Assim se pode desenvolver entre os fiéis cristãos um verdadeiro espírito filial para com a igreja. Ele é o resultado normal do crescimento da graça batismal, que nos gerou no seio da igreja e nos fez membros do corpo de Cristo. Em sua solicitude materna, a igreja nos concede a misericórdia de Deus que triunfa sobre todos os nossos pecados e age de modo especial no sacramento da reconciliação. Vejam, como mãe solícita, ela nos prodigaliza também em sua liturgia, dia após dia, o elemento da palavra e da Eucaristia do Senhor. Nos alimenta. Mãe que é mãe é digna de ser amada. Mãe que é mãe é digna de ser honrada. Mãe que é mãe, nós falamos bem dela, não falamos mal. Mãe que é mãe é preciso ser, veja, abraçada, acolhida. Temos uma igreja e que é nossa mãe. Cresçamos no amor dessa igreja. Desconfie de filhos que falam de sua mãe. Desconfie de filhos que não gostam de sua mãe. Desconfie de filhos que tratam as suas mães, não é? Vejam, a fogo e a ferro, que desprezam, que são indiferentes. Desconfie, portanto, de cristãos católicos que falam da sua igreja, que diz que ama Jesus Cristo e que não ama a igreja. Igreja é uma só muda de rótulos. Vejam, não. Vamos amar a nossa Santa Igreja. Ela que nos alimenta, ela que nos dá os sacramentos. Vejam, ela que nos faz crescer, ela nos dá Cristo, nos dá a palavra na sua divina liturgia. Amamos a nossa mãe com amor, não é? E só vamos amar a nossa mãe se nós tivermos consciência que somos filhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar aqui no segundo inciso, os mandamentos da igreja. Na próxima aula vamos ver os mandamentos da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Padre Pio e São José, padroeiro universal da nossa Santa Igreja Católica, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Meu dia, o nosso Papa Francisco nos convida a rezarmos com ele um Pai Nosso, chamado Pai Nosso Planetário, para que assim, não é, seja extinto este mal do coronavírus. Todo mundo, todos os cristãos, todos os homens de boa vontade, meio-dia, rezar um Pai Nosso com o nosso Papa, para a superação total e definitiva do Covid-19. Convido a todos, meio-dia, não vou fazer live, mas cada um reza o Pai Nosso, meio-dia, não é? Aqui quando os sinos tocarem, meio-dia rezemos o Pai Nosso com o nosso Papa.